Na 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 na. Black hole, se eu tô na tribus black hole. Acordo do dream ou black hole. Em qualquer espaço black hole, black hole, black hole. Action, yeah. Como é que é, meu puto? Bem disposto? Como é que é? Estamos bem ou não? Mais um dia aí na correria. Estás Epá. saudável? Dormi pouco. Estive a jogar FIFA até às tantas da manhã. Jogar FIFA. E ainda jogas FIFA? Não, mas pá, estive lá com um amigo em casa. Estivemos a jogar tipo, à parva até às tantas da manhã. Já agora podemos começar já por aí. FIFA ou PES? FIFA, claramente. FIFA. Mas quer dizer, os pés antigos PES antigos eram duros. E se liga aí com o podcast que vamos falar hoje, não é? Vamos falar um bocadinho sobre futebol, não é? Foi por causa disso que eu joguei FIFA. Estava Estava a relacionado preparar, a estudar. sim, porque eu não conheço os jogadores, então fui conhecer. Mas antes de se calhar falarmos sobre o tema de hoje, um tema mais leve do futebol, tive um grande feedback sobre o último episódio, sobre o episódio dos dilemas. Se alguém quiser ver, está aí no nosso canal, foi o último episódio. Uma pessoa disse-me que foi o melhor episódio até agora, em termos de ser interessante a conversa e assim, e era um feedback que eu não estava à espera, porque para mim já houve se calhar outros episódios que eu gostei mais até, mas que é assim interessante, ou seja, consigo perceber que de facto há certos assuntos mais fraturantes, não era bem o caso, mas que são mais interessantes para quem está a ouvir de fora. Eu acho que se relaciona porque era um assunto mais geral, não é? Ou seja, os nossos últimos episódios, os episódios que nós tínhamos até agora, são coisas mais específicas. Há pessoas que podem só não se interessar por inteligência artificial, há pessoas que podem não se interessar por negacionismo. E os jogos que nós fizemos, entre aspas, acho que toda a gente consegue se identificar. E no fundo, com mais ou menos informação, todos têm uma espécie de resposta para aqueles dilemas. Sim, toda a gente faz o jogo, toda a gente consegue jogar o Toda a jogo. gente consegue jogar. E enquanto outros episódios sobre cinema ou sobre alguns filmes não tenham visto, ou lá está, como tu disseste, inteligência artificial podem-se não se identificar. Curioso, também derivado do nosso episódio de inteligência artificial, o meu irmão teve um trabalho para fazer na escola, com vários temas para escolher, e escolheu inteligência artificial. E depois fomos outra vez ver o podcast, o que é que a gente tinha dito, o que é que não tínhamos dito. Não também referenciou no nosso vídeo? Pus na bibliografia, Boa, como claro. é óbvio. Ou seja, já temos uma menção e nem somos PhD. É. E interessante, eu disse aquilo também não sei se foi no podcast anterior, que o facto de a gente estar a produzir este conteúdo traz novo conhecimento. Este novo conhecimento que eu referi da inteligência artificial, que uma pessoa me veio dizer era as 3 leis da robótica, também foi incorporado no trabalho. Ou seja, é super interessante perceber que esta dinâmica é tipo uma bola de neve, cria coisas que possam ser utilizadas para mil É assim coisas. que o conhecimento funciona, não é? Vai-se acrescentando um ponto e uma visão, etc. Ou neste caso a falta dele, A falta, pois. a falta de conhecimento. Nós andamos aí a propagar. Mas isso é a regra geral do nosso podcast, não é? É. Falta de conhecimento. É isso. Estamos de volta aqui ao Não estamos cenário. juntos há algum tempo, ou parecia que não estávamos juntos há muito tempo. Estou para gravar. E de facto não estamos juntos há algum tempo, acho eu. Eu É. tive de férias, tu também tiveste de férias. Uma pessoa não me deu feedback diretamente sobre o vídeo, mas disse-me que nós estamos com uma consistência boa de vídeos. E eu, sim, porque nós pegamos de um dia e gravamos 2, porque senão era complicado. E quando eu agora vi esse feedback, eu disse, mal eles sabem. Eles sabem o que é que custa. Mas sim, aparentemente as pessoas estão a gostar da consistência. Mas como é que correu as tuas férias? Não sei se queres dizer onde é que foste e assim, mas agora só aqui o... Fui à Madeira. Curtiste? Curti. Não é a primeira vez que fui. Já foi a segunda vez. Porquê é que foste? Já no visto não é a primeira vez. Olha, 2 razões. A primeira porque eu adoro a Madeira. Acho incrível, acho lindo, acho que tem tudo o que eu quero num espaço geográfico. Tem serra, tem praia, tem cidade. O Funchal é uma cidade enorme que eu não sinto falta nenhuma comparativamente com Lisboa. Não sinto falta de nada. Ou seja, não há nada que o Funchal não tenha que Lisboa tenha. Ops. Estou de volta. E ao mesmo tempo tens praia, tens serra, tudo a 20 minutos de carro. E Ok. é boa comida, boa gente, é incrível. Comi o melhor frango assado lá no restaurante Santo António, acho que era assim. Nunca fui frango assado na Madeira. Santo António só podia ser o melhor. Bem conhecido, frango assado de Santo António lá é tipo o melhor frango assado que eu comi na vida. Mesmo muito bom. Boa. Hum, Pronto, mas calma, há outra razão também que eu não posso deixar de dizer. Porque eu tenho 2 grandes amigos na Madeira.
E a primeira vez que fui ter com um amigo, agora a segunda vez fui ter com outro amigo. Mas eles conhecem-se, esses seus amigos? Sim. Nós andámos os três Ah. na faculdade juntos. Ok. Eles são de lá, são da Madeira, eles convidaram-me várias vezes. Há uns anos fui ter com um, agora fui ter com outro. Certo. Porra, por acaso também gosto muito da Madeira. É um sítio que tenho que voltar, certamente. Pá, acho incrível, acho lindo. Né? E já foste aos Açores? Já fui aos Açores. E Madeira e os Açores, que é que... Pois há muito esse debate, né? Eu gosto mais da Madeira e vou passar a explicar porquê. Porque é para não ser ofensivo aqui os açorianos. Eu achei os Açores mais bonito em termos de paisagem, mas eu acho que a Madeira tem mais vida, tem mais coisas para fazer. Se calhar os Açores é mais bonito, mas tu não viverias nos Açores. Não viveria nos Na Açores. Madeira, talvez. Talvez viveria, sim. Ou seja, eu sinto que a Madeira é mais... Ou seja, tem tudo... Que é preciso. Tem tudo o que é preciso. O Funchal é uma cidade que tem tudo. Tem hospitais, tem centros comerciais, tens tudo. E também tens a parte bela que os Açores têm. Eu acho os Açores mais belo, mas que tem menos recursos. Sim. Foi A ideia com que ficaste. Foi a ideia com que eu fiquei. Mas eu também só fui a São Miguel, não fui a mais ilha nenhuma. E fui lá só uma vez e pouco tempo. Portanto, Ok. foi essa a ideia que eu fiquei. Certo. Aos Açores nunca fui, gostava de ir. Então se calhar leva-nos para o tema de hoje. Vamos falar aí sobre futebolada. Parabéns, pá. Sportingista. Vamos falar sobre isso. O Sporting foi campeão. Para quem é sportinguista, já não acontecia há 70 anos ser um bicampeonato. Nós estamos a gravar isto domingo a seguir ao jogo de sábado. Ou seja, o Sporting foi campeão ontem. Nem dormi, pá. Não, este gajo está a ser irónico porque este gajo não liga. Mas então deixa-me perguntar-te. Aliás, eu acho que sei essa resposta, mas é também para o público perceber. Tu não ligas ao ponto de ser o Sporting é igual, mas se fosse o Benfica também era igual. Um bocadinho. Ou não? Não. Se fosse o Benfica ligavas? Eu acho que este assunto é interessante. Fui eu que sugeri este tema, porque eu tenho uma relação muito peculiar com o futebol, que eu nunca conheci ninguém que tivesse. Imagina, eu sou sócio do Benfica. Eu vou ao estádio, eu vibro com os jogos, mas o árbitro apita e para mim é como se não existisse. Ou seja, eu preferia que o Benfica ganhasse. Não é igual ser o Sporting ou o Benfica, não é nada disso. Eu prefiro que o Benfica ganhasse. Eu sou benfiquista, sempre fui. Fui a, sei lá, dezenas de jogos à vontade do Benfica, no estádio. Já vi... Upsi-dupsi. Vou ter que dar um corte. Atende isso. Vou dar um corte. Estou a gravar o podcast, está tudo bem, não é? Está bem, então vá, um beijinho, já te ligo, tchau. A minha mãe está a ir a pé, Fátima. Então Eu vi a história dela há bocado. vai-me dando updates. Acho que podias deixar, puto, não há stress nenhum. E sabes quando vi a história da tua mãe, pensei assim: fogo, pá, podia-me ter dito. Ela foi com um grupo até que tu conheces. Foi com os funcionários da escola. Lembras-te tipo do Paulo, daquele que era chefe Sim, dos eles fazem funcionários? esse isso, percurso. e ela foi com eles. Já um dia vou fazer. Com a Mónica. Yeah. Lembras-te da Mónica do bar? Mas eu eles tenho- foram todos juntos. A Mónica é crente? Imagino que seja, né? Foi. Para ir, sim. Interessante. Foi com eles. Mas eu acho que tenho mais a panca de fazer sozinho. Com um cajado e sozinho. Um cajado. Mas Há um caminho que é o caminho do Peregrino, não sei se sabias. É um caminho oficial do Peregrino que sai de Lisboa e vai até Fátima e é pelo meio dos montes, ou seja, não é pelo dentro, porque a minha mãe vai pelo dentro das cidades. Sim. Há um caminho que é mesmo o caminho oficial do Peregrino, que é pelo meio dos montes e paras nas casinhas, nas igrejas e tal. Pronto, mas não nos vamos desviar. Estavas a dizer Não a tua vamos. relação relação com o especial futebol. com o futebol. Ou seja, eu já vibrei muito quando era miúdo, eu sou sócio, eu vou aos jogos, eu vejo os jogos quando não vou ao estádio, mas o árbitro apita e é como se não existisse para mim. Ok, percebo. Ou seja, porque eu... Isso é saudável. eu acho saudável e eu nunca tive, não é para me estar a acabar, mas eu nunca vi ninguém assim, porque eu realmente, eu acho que isto está muito interiorizado na minha cabeça, que eu não me preocupo com algo que eu não posso controlar. Tipo, se eu não posso controlar o outcome do resultado, porquê é que vou estar a chatear? Porquê é que vou estar a prejudicar o meu bem-estar com uma coisa que está fora do meu controle? Não faz sentido. Se eles ganharem, pá, fixe. Se não ganharem, pá, vida que segue. Eu acho que depois dentro aí do sofrer deve haver um espectro grande, porque o sofrer, tipo um gajo que seja fanático e que anda a destruir tudo por causa de ter perdido, mas se calhar há um sofrerzinho Saudável.
Não diria, sim, saudável no sentido E assim, eu não estou a dizer de saber que perder e saber encaixar esse sentimento. eu não estou a dizer que eu estou certo e as pessoas estão erradas. Eu Uhum. acho que o futebol é uma coisa, é um fenómeno social muito interessante porque move milhões de pessoas, Uhum. move massas e muitas pessoas vivem em prol do futebol. É uma coisa que eu honestamente não compreendo, mas é um fenómeno interessante e eu não estou a dizer que está errado. Mas pronto, o pior é quando deixam, na minha opinião, o erro está aí, é quando deixam que prejudique a sua vida, que prejudique o seu bem-estar, que por uma coisa, por um gajo a correr atrás de uma bola, não é bem assim, mas deixam que afeta a sua vida. Isso aí acho que Sim. temos de pôr uma barreira, não é? Eu já mudei, sobre este tema em particular, já mudei de opinião algumas vezes, que é interessante. Vi uma vez o Ricardo Ouros Pereira a falar sobre isto. Ele é benfiquista, como toda a gente sabe, que é o único defeito dele. Não, e também aproveito aqui porque nos últimos episódios parecia que a gente estava sempre a dizer mal, ou pelo menos eu estava sempre a dizer mal do homem. Há muitas coisas que eu admiro do Ricardo Ouros Pereira e esta em particular do futebol achei interessante. Porque ele estava numa promoção de um livro qualquer, ou dele próprio, ou de outra personagem, e mencionou uma escritora. Quando lhe perguntaram sobre a importância do futebol, mencionou uma escritora que lhe disse que o futebol era um desperdício de energia porque era um homem a correr atrás de uma bola. Estou a simplificar, não me lembro a concreta frase, mas era o mesmo raciocínio. E ele faz um raciocínio que, na minha opinião, é brilhante. É que para muitas pessoas há uma esperança ao fundo, é uma luz ao fundo do túnel, é a alegria que tiveram na semana, é a alegria que tiveram no mês. E isso pode ser visto como menosprezável, mas de facto tem um papel sociológico importante. Desde que seja controlado e desde que seja, se de facto for a alegria daquela pessoa, como nós se calhar temos outros hobbies, temos outras paixões, não é um desperdício de energia. Sim. É aquilo que aquela pessoa, e eu acho que não é coincidência, milhões e milhões de pessoas ao longo do mundo apreciam, e isso não é um desperdício de energia, é assim, quando positivo, quando o melhor do desporto é aplicado e não o pior, que é o fanatismo, é uma coisa bastante positiva. É quando alguém abraça outra pessoa, quando marca um gol e festejam, quando pode ser uma coisa positiva essa vibração com o desporto. Sim, pode ser. Mas sou-me um bocado alerta quando diz isso. Que é a alegria que a pessoa teve na semana. Eu acho que nós estamos a terceirizar a nossa alegria. É perigoso. Porque vais estar sempre dependente de outras pessoas. E Sim. de uma coisa que tu não controlas. Sim. Uma coisa é eu ficar contente ou tu ficares contente porque estiveste a treinar, pá, não é? Não sei se pode dizer aqui. Podes, eu acho que sim, não há stress. Pronto, mas não sei se queres roubar, mas uma coisa é que tu teres uma coisa. Uma coisa é tu fazeres algo onde te sentes recompensado e te deixa feliz. Mas isso és tu que estás a fazer. Seja correr, seja, sei lá, atingir qualquer objetivo que seja. Tu não estás a terceirizar aí a tua felicidade, estás a depender só de ti. Eu acho que isso é muito mais saudável do que estar a terceirizar a minha felicidade no Di Maria. Sim, percebo. Tu não fazes ideia que eu sou. Claro que sim, eu percebo isso. E eu não estava a dizer que é o saudável, estava a dizer é que para muitas pessoas, às vezes a vida não sorri da melhor maneira e só esse fenómeno, só o facto de ser uma coisa positiva para essa pessoa, para mim já me deixa tipo, é significativo o suficiente para eu não menosprezar e tentar perceber o fenómeno. Sim, eu percebo. Percebes? Mas talvez não sorria exatamente por causa disso. Por causa do futebol? Sim, ou por causa dessa... Às vezes pode ser por muitos fatores. Pronto, pode sim, estou a especular, mas pronto, às vezes essa terceirização do que é que me faz ou não feliz pode fazer com que eu tenha mais dificuldade em que a vida me sorria. E certamente para muitas pessoas existe essa responsabilidade Imagina, se eu fosse pessoal. adepto do Sporting durante 20 anos, fanático, estava lixado, né? E ter uma vida... Eu sou adepto do Sporting desde que nasci e sofri muito. Eu costumo dizer assim, quando me perguntam nos treinos, assim, então, que clube é? Tu não vê logo, eu tenho cara de quem gosta de sofrer, eu sou sportinguista. Pois é. E interessante sobre isso, acho que gostava de falar sobre isso mais à frente, porque temos aqui um benfiquista e um sportinguista. Eu gostava, de maneira não fanática, de mostrar ou de dizer porque é que é melhor ser sportinguista. Ok. Estou a brincar isso. Bota. Pensei há pouco tempo sobre isso. Se calhar digo já para não deixar para a frente. Ser sportinguista em Portugal, na altura que eu nasci,
dá personalidade. Foi duro. O que é que eu quero dizer com isto? Tu tens de ter um poder de encaixe muito maior a um benfiquista. Uhum. Porque perdeste durante 20 anos. Foste gozado durante 20 anos. Sem dúvida. E isto agora estou aqui a... Constrói caráter, não é? Sim, mas constrói caráter tanto no sentido de saber perder, Uhum. porque nós somos peritos nisso, Certo. mas de saber ganhar. O que é que eu noto? Um benfiquista, por ser... Ih, estou a entrar aqui também bem polémicos, já. Bora. Estou-me a esquecer que o futebol... a gente não pode falar de religião, de futebol e de... É, Fátima. Não, Pois. Como é que é? Religião, futebol e política. E política. É. Estou-me a esquecer que é um tema sensível, mas que se lixe. Eu sinto que um benfiquista, por ser a maioria, e não acho que é especificamente por ser benfiquista, mas sim pelo facto de maioria Uhum. e por ser a hegemonia maior cá no futebol português, o Benfica foi a equipa que ganhou mais, Uhum. então são muito menos sensíveis ou muito menos tolerantes com a derrota. Eu lembro de casos específicos quando no Bruno Lage, não nesta época, mas em épocas anteriores, veio para o Benfica na primeira época, é campeão. Na segunda época, está a lutar pelo título, está em segundo lugar. Despedem. As pessoas despedem-no, isso é uma coisa interna do clube, mas também para a claque ou para os adeptos benfiquistas, Para a massa e- associativa. para a massa associativa. Não sei se diria a massa associativa, diria se calhar adeptos. Mas acho que é um nome mais pomposo para adeptos. Mas a massa associativa não é quem é sócio mesmo? Ou duvido quem é sócio. Não, ok. Pronto, não sei quem é que fez Sim, aquilo. para os adeptos, não interessa. Estou-me a lembrar de um episódio em particular de. Foram à casa dele e fizeram grafites e não sei o que assim. E eu pensei assim: estou a lutar pelo segundo lugar. Ou seja, noto uma intolerância maior com a derrota. Uhum. Mas, à medida que estava a falar isto, lembrei-me, obviamente, do ataque à Academia de Alcochete. Portanto, acho que o meu argumento foi desmontado. Pois, o ataque à Mas pronto, aí foi 20 O ataque anos. Foi um Um acumular. Não foi. Ou seja, é horrível, à mesma. Mas o que eu estava a tentar, o meu ponto era sobre a mínima coisa, parece que um benfiquista explode. Uhum. E nós tivemos 20 anos a perder, tivemos que construir esse caráter de tipo, não é contentar-nos com a derrota, e acho que isso está-se a provar agora, que estamos a mudar o paradigma, mas ter essa tolerância. Pois, O que é que achas sobre isso? E ainda hoje, né? Ou seja, o Sporting foi campeão com os dois melhores jogadores do campeonato, na minha opinião, de longe. Quem é que é o segundo? O Yulman. Interessante. Eu acho incrível. É incrível. Portanto, ou seja, o Sporting tem uma super equipa, ou pelo menos tem dois jogadores que são muito diferenciados. Graças. Tem dois jogadores que são muito diferenciados. Está bem que passou por toda aquela confusão do Ruben Amorim se ir embora, mas eu acho que o Sporting foi um justo campeão. Foi o melhor ataque, a melhor defesa. O Lage também entrou, não entrou a meio, mas entrou assim já a início do Hugo. E nós ficámos a 2 pontos de um super Sporting, com um ponta de lança que nós provavelmente não vamos ver durante mais 20 anos. Uhum. Ficámos a 2 pontos, ganhámos a Taça da Liga. Ganhámos, eu não ganhei nada, eles ganharam. E ainda podem ganhar a Taça de Portugal? Ainda podem ganhar a taça e tu somos um benfiquista mais fanático a falar, te parece que o Bruno Lage é o pior treinador da história do Benfica. É. O que essa pessoa te diria é, ok, o Benfica por ter toda essa história tem uma exigência diferente. Mas, assim, às vezes temos que aceitar um bocado da realidade, não é? Eu não acho que o Bruno Lage falhou. Isto é, pronto, é mais... Nós podemos analisar mais de jogo de jogar, não é? Mas do ponto de vista macro e ver todos os resultados e só analisar números, nós também já falámos disso, não é? Mas Do dataísmo. só vendo isso, não me parece que ele é um fracasso tremendo. Claro que não. E a exigência do Benfica é ou ganhas ou és horrível. Achas isso? Não sei se Cool. isso é bom ou se é mau, Pois. mas eu acho que é o paradigma que está instalado. Mas então, vamos pensar sobre isso. Ou ganhas ou mal. Ou seja, porque o que estás a dizer é que essa pessoa mais fanática pelo Benfica, o que te iria responder é a exigência é maior e por isso também está uma correlação entre ganhar mais. Uhum. Ou Agora- ganhas ou... Agora a pergunta que eu te faço é: a que preço é que se ganha? Se tu, ao ganhares, perdes esses valores, e agora aqui não estou a falar que o Sporting tem esses valores e o Benfica não, acho que a certa altura eles são muito parecidos, enquanto adeptos e a maneira de raciocinar, toda a gente quer ganhar. Mas se a justificação para ter esse tipo de comportamentos é porque, olha, isso leva-nos a ganhar mais, do tipo, Pois, eu não e quero assim, não até quero ganhar e ser assim. é contraproducente, não é? Porque imagina, tens um treinador, ele não ganha, despedes o outro. Não ganha, despedes o outro. Até que ponto, ou seja,
até que ponto é que isso vai construir uma cultura futebolística vencedora? Se calhar de antes, há 40 anos, resultava, não é? Foi quando essa exigência foi construída. Mas se calhar o paradigma atual não é isso que pede. Eu lembro-me que o Ruben Amorim teve 4 épocas no Sporting, 2 foi campeão, 2 ficou em quarto. 4 ou 5 épocas, já não sei. 4 e meia talvez. Se calhar Esta foi a quinta. A quinta, pronto. Esta teve Não sei, 10. mas não tinha certeza. Eu acho que foi, mas esta teve 10. Sim, houve épocas que não foi... Ou seja, ele teve 4 e a primeira também não foi inteira. Foi que ele veio do Braga, mas pronto. Ele teve... Ele acabou 4 épocas no Sporting. 2 delas ficou em quarto e 2 delas foi campeão. Isso no Benfica, e eu falo isso com muitos amigos meus, isso no Benfica ele nunca teria acontecido. No quarto lugar ele No quarto tinha lugar sido ele é despedido logo. Pois, não sei se isso não será cíclico, porque no Sporting isso também já aconteceu. Nós às vezes, nesses 20 anos que perdemos, e a minha memória não falha, nós tivemos 4 treinadores na mesma época. Pronto, mas se calhar o que o Sporting fez de correto foi perceber, ok, Mudar essa... isto é contraproducente, isto não faz sentido. Mais vale ficar com um, mesmo que tenha uma época má ou 2, e construir uma base mais sólida. Eu acho que esse é o processo, ou é o trabalho que o Sporting fez bem nos últimos anos. Tiveram E ali os uma resultados estão aí, estrelinha, não é? tiveram ali uma estrelinha também, um salto de fé grande e tal, mas Pronto, correu bem. mas os resultados Toda a estão aí. gente diz, isso corre mal. Eu digo, mas isso corre bem. Pronto, tiveram Vai, sorte. Ruben Amorim. Tiveram sorte. E a mas- história foi feita. mas pronto, E olha isto tenho interessante. saudades. E olha isto interessante. Desde o início, em termos para a carreira do Ruben Amorim, a decisão de ter ido para o Manchester United é obviamente a correta. Eu acho que faria a mesma decisão. Mas em termos desportivos a coisa não lhe estava a correr muito bem, porque aquilo no Manchester United não estava a correr assim muito bem. Mas olha agora como é que a época vai acabar. O Sporting foi campeão, ele para o palmarés dele fica como campeão nacional em Portugal, e se ganha a Liga Europa salva a época dele no E vai à Manchester Champions, United. próximo. E vai à Champions. Ou seja, se ele ganha o jogo na quarta-feira do Manchester United, final feliz e viveram felizes para sempre. Yeah. Era O interessante. Sporting é campeão também. Apesar que eu tenho amigos meus também, sportinguistas, que contestam o próprio Rui Borges, que eu também acho interessante. Em que sentido? Acham que não é treinador para o Sporting? Por acaso ontem ouvi-o a falar após ser campeão e assim. Pronto, mas isso é um gosto pessoal. Uma pessoa, o Rui Borges é uma pessoa humilde, uma Assim, pessoa... é um gajo que ele caiu lá de paraquedas, né? Era um treinador. paraquedas. No Sporting? Estás a ser injusto com ele, acho eu. Porque Então, foi o que eu ouvi ontem a falar. Eu estou a dizer, ele foi a meio da época. Ou seja, ele não construiu o plantel. Sim. O plantel estava construído com jogadores que não foram pedidos por ele. Ou seja, ele caiu ali a meio da época, depois de um período muito atribulado com o João Pereira. Acho que não perdeu nenhum jogo para o campeonato. Não sei a estatística. Eu acho que fez uma volta invicta para o campeonato, não perdeu nenhum jogo. E foi bicampeão, obviamente, melhor ataque, melhor defesa. E há pessoas a dizer, o Sportingista a dizer, pá, não é treinador para o Sporting. Se calhar isso tem a ver com o futebol jogado. Mas, assim, então eu não entendo o que é que querem do futebol jogado. Porque eu acho, tu vais ver, não sei se viste, provavelmente não viste, ontem o City com o Crystal Palace. Final da Taça Inglesa. Ganhou o Crystal Palace 1-0 ao City. O City tem muito melhor equipa, joga muito melhor a bola, não ganhou. Até o que é que se faz ao Pep Guardiola? Agora já não presta. Portanto, porque é isso que eles estão a sinalizar quando dizem que o Rui Borges não é treinador para o Sporting. Ou seja, então o que interessa é jogar bonito, é isso? Então, mas o que é jogar bonito? É jogar do nível do Pep Guardiola? Pois. Fica um bocado ambíguo, não é? Sim, isso é tal questão até que houve na altura com o Pep Guardiola e José Mourinho. As equipas do Guardiola jogavam mais bonito, mas quando o Inter ganha aquela Champions, aí sobre a questão, mas o que é importante? É jogar bonito, é ganhar, às vezes o jogar bonito pode ser outra estratégia, não é? Acho que o Mourinho ganhar a Champions com o Inter, com aquela equipa, ou com o Porto anteriormente, é uma coisa surpreendente e não jogavam propriamente bonito. Mas ganhar não chega, é isso? Nós estamos num ponto com o Sporting e com o Benfica, que ganhar não chega. Mas diria que esses sportinguistas não são a maioria. Acho que no geral os sportinguistas acolheram bem o Rui Borges. Pois, não sei. Este sportingista que eu estou a falar, não vou nomear aqui no podcast, eu acho que ele também não vê. Mas o gajo vai a todos os jogos, o gajo é fanático, o gajo vai a deslocações fora, à Alemanha, tipo a uma terça-feira. Pois. O gajo é maluco. E ele não gosta do. Não gosta. Eu por acaso ontem ao ouvir a falar o Rui Borges até me sensibilizou um bocado porque percebi que de facto é uma história muito improvável de acontecer. Ele há 2 anos estava a treinar o Mafra, se não estou em erro. E ele próprio diz na entrevista a seguir a ser campeão:
eu sou uma pessoa que não fui um grande jogador de futebol, não tenho grandes estudos e estou aqui, é o concretizado de um sonho. Pois, sim. É uma Quantos história treinadores é que isso acontece? Tipo, muito poucos treinadores é que chegam a uma equipa como o Sporting, Benfica, Porto, estas equipas grandes, que não tenham sido aos jogadores ou que não façam já parte do meio. bonita. Uhum. Imagina tu há 2 anos atrás estás a treinar o Mafra numa liga, se calhar recebes muito pouco Uhum. e os teus objetivos é tudo Lá, diferente. Já recebo bem. Mas sim, eu percebo. Pronto, e agora estás a ser campeão nacional e é uma história muito bonita, no sentido de trabalho, no sentido de, é porque houve ali um percurso que ele fez que compensou de alguma forma. Mas é assim, todos têm histórias bonitas, não é? Se fores analisar. Acho que o Bruno Lage também tem uma história muito bonita. O Bruno Lage foi treinador de todos os escalões de formação do Benfica. Foi desde os infantis, iniciados, juvenis, júniores, equipa sub-23, B, equipa A e foi campeão. E de Também facto, no início, não é? também é improvável. Normalmente esse E treinador, ele também não foi um grande jogador, também não foi. Sim. Mas normalmente esses treinadores de formação, dos escalões de formação, depois não transpõem para as equipas principais, assim, porque é um negócio de milhões e há muita coisa aí misturada. Mas e de facto são 2 histórias bonitas, sim. Eu estava mais a comparar com histórias, por exemplo, imagina a história do Zidane como treinador, é uma história bonita. Ele chega, vai para o Real Madrid e ganha aquilo tudo. Eu A Champions. Por acaso já não acho assim tão bonito. Não, mas é isso que eu estou a dizer. É uma história bonita. Todas as histórias são bonitas. Mas Pois, comparativamente a uma talvez. história do Rui Borges, tipo, o Zidane já era o não- melhor jogador do mundo. Não Já é foi tão bonito assim. Sim, não é tão bonita. Acho que não é injusto da nossa parte dizer isso. Não é. Não é o underdog. Não é. Sim, Não. pois. Só tinha a melhor equipa do mundo. Não é? Sim. Voltando aqui um bocadinho atrás, e porque tu disseste uma coisa há pouco que me fez pensar, tu disseste que tinhas uma relação muito peculiar com o futebol, e eu estava a pensar isso sobre mim. Eu acho que não tenho uma relação nada peculiar com o futebol, acho que tenho uma relação que é comum a muitos e muitos jovens, talvez, e é isso que eu quero aqui transpor, e se alguém depois desse lado se identificar é fixe, mas acho que é importante eu também dar essa visão, porque, lá está, porque se calhar há muitas pessoas que possam identificar. E porquê é que eu quero dizer com isto? Nós os dois jogámos futebol, Uhum. desde miúdos jogámos juntos futebol, e eu tinha o sonho de ser jogador de futebol, Uhum. e não deu. Uhum. E acho que é comum a muitos e muitos jovens. E a minha relação com o futebol, desde que eu desisti do futebol, ficou meio deturpada. Eu deixei de ver futebol durante muito tempo, se calhar há, sei lá Achas que quantos anos. Ficaste amargurado? Diria que não. Acho que soube resolver isso bem dentro de mim. Arranjei ou descobri-me a mim próprio de outras maneiras. Mas houve um período que talvez sim. O período imediatamente a seguir a ter desistido do futebol, fiquei amargurado sem saber. E uma das coisas é, eu deixei de ver futebol, Uhum. deixei de praticar futebol. De acompanhar, não é? Sim, acompanhar no fundo. Mas houve uma altura da tua vida, deixa-me, porque também estou a tentar saber, em que tu realmente, ou seja, tu querias aquilo, tu querias ser jogador de futebol. Isso é super interessante. Sim, desde sempre, desde que nasci. Era o meu sonho. Uhum. Há uma frase interessante de um gajo motivacional qualquer que é, dizem que os sonhos, não somos nós que escolhemos os sonhos, ou os sonhos que nos escolhem a nós. Não sei se concordo com essa frase, Uhum. mas à partida, quando és um puto com 5 anos e tens o sonho de ser jogador de futebol, partes do pressuposto que não foi ninguém que te implementou essa ideia, que foi uma Uhum. coisa que nasceu contigo. Uhum. Claro que se calhar pode ter sido. Não foi da minha família, certamente, mas pode ter sido oferecer uma bola, input e... Sim, pronto. Mas pronto, São parte do outros pressuposto... assuntos. Yeah, são outros assuntos. Parte do pressuposto que nasceu comigo, eu desde puto sabia. E sabes o que é mais interessante? E é por isso que eu acho que a minha história muitas pessoas podem identificar, porque a certa altura da minha vida eu tomava isso como certo. Não, tipo, eu vou ser jogador de futebol, nem há outra hipótese. Vou dizer aqui uma história pessoal. Houve um Natal em que eu estava... lembro-me exatamente do que aconteceu, porque foi muito importante para mim, e depois o desenrolar dessa história é interessante, porque não correu bem, não é? Mas eu estava na sala da minha avó a jogar Playstation no Natal, o meu pai entra pela porta e diz, olha, ligaram-me do Futebol Clube do Porto, Uhum. querem que tu vás fazer uns testes para ver se ficas. Uhum. Naquela altura, com 11, 12 anos ou 13 anos, aquilo é tipo tudo o que tu queres Incrível, ouvir. Mas isto é que é mais interessante. Eu lembro-me a sensação que eu fiquei, para além de ficar feliz, foi... Sim, Ok. isto é o que eu... Pá, Isto é bem tá a estranho. ver que não, né? Sim, e ou seja, para mim era... Sim, eu vou ser jogador de futebol, qual é a dúvida? Percebes? Porque tu, enquanto puto, tens um desconhecimento grande sobre o mundo, sobre a tua própria qualidade, que isso é depois os pontos que eu quero abordar mais à frente, a minha própria qualidade, enquanto jogador de futebol,
ou a falta dela, e o próprio negócio que é o futebol também, que eu acho que é as duas coisas. Mas eu lembro da sensação, foi sim, tipo, estava escrito, entre aspas, eu não tinha esse pensamento na altura, mas se calhar era isso que eu estava a sentir, era só uma questão de tempo até acontecer. Sim, e quando é que te surgiu a dúvida de, pá, se calhar não vai dar? Lembras-te? Não, acho que nunca surgiu bem a dúvida. Depois, a certa altura, acho que é o que acontece com toda a gente, é resigna-se, estás a ver? E eu acho que é um erro. Aproveito já aqui para dizer, se algum miúdo esteja a passar por isso agora. Por acaso não foi o que aconteceu comigo, mas já lá vamos. Essa história do Futebol Clube do Porto depois correu mal, fomos aos testes de captação e aquilo eram muitos miúdos, a gente enquanto miúdo nem tem percepção, mas É que dá são uma balbúrdia. Aquilo é uma absurdo. balbúrdia, são uma carrada de miúdos com regras diferentes, com todo o equipamento que está acima do teu tamanho, tu estás nervoso, tipo, és um miúdo, estás ali caído de paraquedas. Não, e se depois metem-te numa equipa com miúdos bons, tu nem tocas na bola. Portanto, Sim, e depois tem a ver com a organização desses treinos de captação e assim. Pronto, e não correu bem. Acho que nessa fornalha, imagina, se calhar estávamos lá 500 miúdos, não sei. Não ficou nenhum. Ok. Imaginem o grau de qualidade que é preciso ter para entrar nesses clubes. E depois eu lembro do caminho para ir para casa e ir realmente triste. E se calhar aí, respondendo à tua questão, quando é que surgiu a dúvida? Se calhar aí surgiu a dúvida pela primeira vez, mas não era propriamente uma dúvida, era só uma tristeza que depois, mais tarde, ao longo de certos episódios, torna-se como resignação. Tu depois já sabes, não vou ser jogador de futebol, está tudo bem. Ok. Eu acho que é errado. Acho que se tu desistires e quiseres sair, tudo bem, mas se tu quiseres ficar até ao fim e acreditar, não há mal nenhum em acreditar. Mas pronto, não estou dando aqui isto uma história triste, porque eu atualmente até consigo analisar e perceber o que é que aconteceu. Não é uma alta definição, não é? Exato, não é uma terapia, mas indo agora ao teu encontro, então o que é que aconteceu contigo? Não foi resignação? Foi Olha, o quê? comigo, eu também tinha esse sonho aos 5 anos. Acho que todos os miúdos que começaram a jogar a bola, acho que têm esse sonho, né? Portanto, também queria ser jogador de futebol. Era futebol era a minha vida, não sei o quê. Eu acho que não era mauzinho, ou seja, eu era o melhor ali do meu bairro, jogava ali no bairro, era bonzito, fui para o futebol, também não era incrível, mas acho que era bonzito, fui titular todas as épocas, portanto, eu sentia que era bom jogador. Quando eu me apercebi que, ok, se calhar isto não vai dar, foi quando enfrentei jogadores com uma qualidade muito superior à minha, evidentemente superior. Ou seja, quando nós jogávamos contra os Benficas da vida, contra os Sportings, lembras-te disso? Lembro. Tínhamos que 13, 14 anos, foi as primeiras vezes. Quando nós jogávamos contra esse tipo de jogadores, assim, eu apercebi-me com essa idade, assim, ok, isto não vai dar. Porque eu não tenho este andamento. Eu realmente, não é uma questão de condições, também era, ou seja, havia nuances que eu não me apercebia na altura, porque eu tinha 13 anos, não é? Portanto, não é só talento, mas o talento era muito diferente. E eu aí, não sei se me resignei, porque eu continuei a jogar futebol até aos 18 anos quase, e continuei a gostar do futebol, e continuei a praticar futebol. Mas aí eu apercebi-me que, ok, se calhar tenho que ver outra carreira para mim, porque o futebol não vai dar, e está tudo bem com isso. Nunca fiquei amargurado com isso. Continuei a gostar de futebol, continuo a gostar de futebol, mas eu vi isso quando enfrentei essas pessoas. Foi aí que me deu o choque de realidade, de ok, eu acho que este nível nunca vou chegar. Ok, mas ao panorama atual agora da situação, continuas com a mesma opinião? Eu continuo com a mesma opinião, sim. Eu acho que o meu talento natural Era de facto inferior. era de facto inferior ao talento natural daquelas pessoas. Se tu me disseres, se eu me dedicasse a 200% e o futebol fosse a minha vida dos 5 aos 18 anos, eu não fizesse mais nada e não pensasse mais nada e fosse aos treinos todos e dormisse as horas que precisava, etc, 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 eu poderia ser. Eu mesmo assim acho que não. Estou a perceber o que é que estás a dizer. E portanto, sim, e eu a seguir já queria falar mais sobre isso da responsabilização pessoal e da parte também do negócio, porque acho que são duas vertentes muito importantes. Mas eu não sei se concordaria com a tua análise. Porquê? Porque estás de facto a comparar, e eu vivi isso contigo e depois vivi ainda mais à frente, a escalões mais à frente. Estamos a comparar com eles, com o Sporting, Benfica e Porto. Mas ser jogador de futebol
não é só Sporting, Benfica e Porto. Sim, sim, sim. E quando eu digo jogador de futebol, imagina, há bocado falámos no Mafra, podia ser jogar no Mafra. Sim, eu estou a E perceber. aí terias certamente mais. E eu joguei contigo, eu conheço. Terias qualidade. Não, ou seja, concordo contigo que o nosso talento seria inferior, provavelmente, a muitos dos miúdos e jogadores do Benfica naquela altura. Uhum. Havia pessoas que a gente via claramente o que é aquilo. Mas ser jogador de futebol não é só jogar no Benfica, Sporting e Porto. Por isso, o que eu te pergunto é: o teu sonho era ser jogador de futebol ou era ter a fama, ter o. O ser meu sonho era jogar no Benfica. o Benfica? Eu queria jogar no Foi. Benfica. Mas também eu acho que era um raciocínio consciente. Porque dos 20 miúdos que estavam na equipa de iniciados do Benfica do nosso ano, se calhar 2 chegaram à equipa principal. E os outros 18 foram para o Mafra. Entendes? Do Benfica. Do Benfica. Sim, sim, sim. Ou seja, Completamente inconsciente da nossa parte. inconsciente. Ou seja, os jogadores que eu enfrentei, eles não foram todos para o Benfica. Uhum. A maioria foi para os Mafras. Nós estamos aqui a cascar no Mafra. O Sim. Mafra é uma boa equipa. Ou seja, foram para divisões inferiores. Certo. E o que eu percebi foi, mesmo para chegar àquele nível, aos Mafras, eu naquela idade tinha que estar com aquela intensidade. Percebo. Que eu não tinha já. Mas não sei se não há vários caminhos diferentes. Se calhar há um Sim, miúdo que poderá haver, começa a claro. jogar com 15 e consegue ter essa intensidade. Claro. Há vários caminhos. E Foi o que eu pensei. Eu assim, mesmo que não seja para um Benfica, mesmo que seja para uma equipa da Primeira Liga ou da Segunda Liga, eu teria que estar um passo acima do que eu estou hoje. Isto com 14 anos. E eu não estou. E acho que nunca vou estar. Foi Ok. isso que eu pensei. certo, então deixa-me tentar dizer o que eu quero dizer. Primeira coisa é, se nós, ou vou falar para mim, se eu não tenho jogador de futebol, a única responsabilidade é minha. Não é de mais ninguém. Ok? É porque eu... Tu acreditas hoje? Sim. Ok. É porque eu não era bom o suficiente, é porque eu não trabalhei o suficiente e é porque eu não tive a sorte suficiente. Se não eras bom o suficiente, isso não é responsabilidade tua, não é? Quando digo responsabilidade não é no sentido de culpa, é no sentido de Mas se, fosse, se não tivesse a natural... aceitar que é justo. Percebe? Não estou a dizer que é uma injustiça. Ou seja, quando eu digo que é responsabilidade minha é porque de facto não tinha a qualidade suficiente para ser jogador profissional. E aceitar isso de bom grado. Mas perceber achas que não tinhas? Ou seja, fazendo aquele exercício que eu fiz, se o futebol fosse a tua vida, te dedicasse a 200%, dormisses tudo como deve ser, com o conhecimento que tens hoje, aliado ao teu talento natural, que eu conheço, achas que não terias? Para jogar no Mafra, por exemplo? Mas esse não sou eu. Percebes? O eu, que faz parte do meu raciocínio, Mas das o minhas eu, ações, Com 14 anos. foi aquele miúdo que fez aquelas escolhas, aquelas decisões e que... Ok. Por isso, se me perguntares agora, com o conhecimento que tens, não sei o quê, mas isso fizer isso a todos os miúdos, Sim, pois. se calhar todos davam jogadores de futebol, não é? Sim, tens razão. Portanto, é sempre um mix de talento, de trabalho, das escolhas que tu fazes, Sorte. e mesmo assim não sei se dava. Ou seja, então vamos dividir isto por partes. Tipo, eu acho que nós os dois tivemos a experiência de, em miúdos, sermos assim o melhor do nosso bairro e tal, acreditarmos que íamos ser jogadores de futebol. À medida que vamos crescendo, vamos deparar com outras realidades e percebemos. Há jogadores muito melhores que nós. Uhum. Às vezes, dentro do nosso próprio bairro, surgem miúdos novos, Uhum. ou nesses choques de realidade que nós tínhamos com o Sporting e o Benfica e essas equipas Uhum. grandes. Eu posso dar aqui também uma história peculiar, que foi uma vez que nós jogámos contra o Benfica. Eu vi de um jogo de uma seleção distrital, Uhum. que é tipo os melhores de cada distrito, digamos assim, onde nós no distrito de Santarém tínhamos ganho um jogo importante. Ou seja, aqueles miúdos foram àquela equipa, saímos desse jogo, tipo, a acharmos Moralizados. somos os melhores aqui do nosso distrito e somos bem da bons. Yeah. E eu acabo desse jogo de manhã e vou jogar com vocês contra o Benfica à tarde e levámos tipo 7 ou 8. Yeah. E tipo, não conseguimos roubar a bola àqueles miúdos. É um choque de realidade muito grande, tipo, é quase aquilo que tu sabes, aquilo que tu não sabes é uma coisa muito maior e aquilo que tu não sabes que não sabes é tipo um universo Yeah. gigantesco. Sim, nós ganhávamos, nós estávamos sempre a disputar os primeiros lugares nos nossos campeonatos distritais. Eu lembro que nós fomos jogar contra o Benfica, o nosso treinador disse-nos: malta, o objetivo é retardar o primeiro golo, nós sofremos o golo tipo em 20 segundos. É uma coisa... assim, É abismal, é uma um diferença choque de abismal. realidade, tipo, what the fuck, eles parecem que estão a jogar outro desporto completamente Sim. diferente. E imaginem, para ter aqui uma noção de escala, havia equipas que nós ganhávamos 25-0 e havia equipas que nos davam 25-0 se for preciso, que é o caso do Benfica. Ou seja, há aqui a distância de nós para os piores era grande, mas a distância de nós para os melhores Eu era acho- muito grande. Eu acho que quem nunca jogou futebol não tem essa Não noção. tem esse sentimento. Pelo menos para mim,
é abismal. a É abismal. diferença. É E sabes abismal. uma coisa muito interessante que me aconteceu? Eu depois, mais tarde, voltei a jogar contra Benfica e Sportings em campeonatos nacionais e tive a sorte e o privilégio de jogar com algumas figuras que hoje em dia são conhecidas, Uhum. mas tive a sorte e o privilégio de gravar os jogos na televisão. Ok. Então tive a experiência de jogar com as pessoas, de facto viver a E experiência depois ver. e de ver na televisão. E mesmo eu que estive lá dentro do campo, ao ver na televisão, não se consegue captar a diferença abismal. Yeah. Vou dar um exemplo. A ver na televisão em casa, depois com calma, a ver o jogo, nota-se que uma equipa é superior à outra, mas em lances disputados, em sprints que às vezes uns jogadores dão e outros, não se nota a diferença de intensidade. Yeah, não sei. Por exemplo, outra coisa que não se nota é a altura dos jogadores na televisão. Pensas, uns mais altos, uns mais baixos, mas nem te assumes que todos do lado do Benfica são todos mais altos. Nem tens essa percepção. E nós, quando estamos lado a lado, por exemplo, eu conto esta experiência, estar lado a lado no túnel, na academia do Benfica, no Seixal, estar lado a lado com eles. Eu não era um jogador baixo, também não era alto, era ali na média, e no Benfica eram todos mais altos do que eu. Sim. Ou seja, imagina, na minha equipa havia jogadores mais baixos do que eu, e no Benfica não havia um jogador mais baixo do que eu, eram todos mais altos. Yeah. E isso na televisão, tanto a nível depois da corrida, os atributos físicos, Uhum. não dá para passar para o público. Peraí. Eu mostrar o jogo ao meu pai ou assim, ele não conseguia perceber a dificuldade Yeah. ao ver com outras pessoas. E porquê é que não vais lá? E Sim, tipo, nós temos a bola e parece que. Né? o no tempo jogo- de reação estamos lixados, Incrível. a velocidade estamos lixados, a resistência estamos lixados, havia lances que era assim. E porquê é que não vais lá? Ó? Porque nós estávamos mortos, Yeah. não conseguíamos mais correr. Eu não vou lá porque não consigo. E depois, claro que é refletido num único jogo, mas aquilo é assim trabalhado para ter uma noção também de escala. Campeonatos nacionais com 16 ou 17 anos, estás no nível superior que podias jogar naquela altura, Uhum. mas a diferença de uns miúdos para outros é. A diferença, não estou a dizer em termos de talento, ou estou a dizer em termos de condições, e que isso depois reflete-se no jogo. Tu, numa equipa pequena, estás preocupado com o teste de matemática que vais ter na segunda-feira. Os outros, eu conheci miúdos com 16 anos a receber 1500 euros. Pois. Que na altura 1500 euros não sei o que é 1500 euros Sim, na agora. altura eram 3 ordenados mínimos. Foi. Sim. Tinha miúdos na altura que recebiam mais que os meus pais. Pois. E estavam a jogar contra mim. Sim. E receber isso de forma meritocrática. Não estou a Sim, dizer que sim, não deviam sim, receber. Estou a dizer a diferença é de facto abismal. Sim, tinham treinos Bidiários. bidiários e ginásios e. E portanto, o que eu queria dizer com isto é que esse choque de realidade eu tive e soube identificá-lo e não acho que de facto existe um salto muito grande em termos de talento e compreendo a tua análise de sim, é por isso que eu não dei. Uhum. Agora, não é só por isso. Sim, não acho que seja. Mas foi quando eu me apercebi que pá, acho que não vai dar. Sim. E eu resigno. Não sei se resigno é a palavra certa. Eu aceitei só. Tipo, ok, tipo, não vai dar. E está tudo bem. Sim. E porquê é que eu disse não era só por isso? Nessa altura que os escalões de formação vão avançando, vão começando a surgir uma coisa que é os agentes de futebol. Uhum. E eu comecei-me a perceber, ali, apesar de no meu meio ser um meio ainda pequeno, eu não tive muito contacto com isso e entretanto já tive a oportunidade de contactar com outras pessoas que estiveram no nível superior a mim e Certo. que deram a sua experiência, mas ainda assim no meu meio relativamente pequeno já comecei a ter contacto com isso dos agentes de futebol. E era através desse agente de futebol que aqueles testes de captação muitas vezes surgiam, era assim que surgia. Uhum. Vou dar um exemplo que nós os dois conhecemos. Nós conhecemos um guarda-redes. Foi o melhor guarda-redes que eu vi jogar ao vivo da minha vida. Uhum. E nós aqui podemos especular porque é que os motivos de ele não ter dado em jogador de uma equipa grande. Mas aconteceu. Shout out Isto aconteceu. Shout-out para o Zé. Pronto, o Zé Vieira. Vieira? Yeah. Yeah. Aconteceu de nós estarmos a jogar contra o Benfica e contra o Sporting e aquela pessoa fazer exibições Incrível. monumentais. Mas tipo, quando eu digo monumentais, Yeah. é monumentais. É tipo, qualquer pessoa que esteja a ver aquilo, para terem uma ideia, eu e esse Zé fomos jogar para um clube de outra terra. E aqui, quando nós mudamos de terra, não somos propriamente amados pelos clubes de outra terra. Uhum.
E para terem uma ideia, no primeiro jogo da época, que foi E é contra um o clube, Benfica, tu jogaste contra esse clube. jogávamos a contra tua esse vida clube. toda, né? Portanto, há toda essa, Sim, há toda essa tensão. essa E esse história. próprio Zé, esse guarda-redes, também jogava contra esse clube. Nós mudámos então de clube e fomos para esse clube que era antigamente o nosso rival. No primeiro jogo da época que jogámos contra o Benfica, acabámos por perder 2-1 num jogo muito disputado, que não era suposto ser disputado, né? Lá está, por essas barreiras todas que nós falámos anteriormente. No primeiro jogo da época, apesar de perdermos, ao sairmos do estádio, toda a população daquela terra, que estava ao estádio cheio, a bater palmas em pé a esse guarda-redes. Yeah. Para verem o grau de exibição que ele fez. Yeah. Ok? E ele nunca sequer foi fazer um treino de captação. Ou seja, o que eu estou a dizer aqui é que chega num nível, a menos que seja um talento tipo Ronaldo, nível Ronaldo, que o Zé, apesar de fazer essas exibições memoráveis, o Ronaldo, pronto, é Uhum. não era um Ronaldo, mas era tipo era uma coisa para ser pelo menos... Pá, Zé é incrível, Zé. Pronto, era uma Zé coisa do incrível caralho, mesmo. caraças. Era uma coisa incrível mesmo. E ele nunca sequer foi um treino de captação. Yeah. Podia acontecer ele esse treino de captação e não ser chamado por não era alto o suficiente, por vários fatores que a gente pode aqui discutir. Mas o facto de não sequer ir a um treino de captação liberta-me ou surge-me aqui a dúvida de sim, de facto há mais coisas. A certa altura, Pois. o lado dos agentes é muito importante. Um lado de, por exemplo, soft skills. Tu teres soft skills com os treinadores, com conheceres pessoas no meio, Pois. é muito E importante. pedir soft skills a miúdos de 13 anos Há uns que já sorte também. sim, há uns que têm, há uns que os pais têm uma responsabilidade, têm uma consciência de pôr isso nos miúdos, ou eles próprios tratam disso. Tivemos colegas também que surgiam oportunidades porque os pais e os próprios miúdos iam atrás. Pois. Iam atrás bem. Não estou a dizer que isso não é justo, é justo. Uhum. Mas portanto, surge-me aqui mais qualquer coisa que não é só talento. Ok? Uhum. Posto isto, de facto, eu nunca ia dar no Ronaldo, isso tenho plena consciência. Uhum. Mas podia ter dado em jogador de futebol. Pois. Hum, O psicológico também é muito importante. Yeah. Olha, tu partilhaste uma história, eu também vou partilhar uma história pessoal. Eu não lembro que idade tinha, mas tinha para aí uns 12 anos também. Éramos que infantis, pai. Era com o Luís Oliveira. Shout out, Luís Oliveira. foi um grande treinador. Pronto. O meu pai tinha um amigo, tinha ou tem, não sei, que era olheiro do Sporting, acho eu. E esse olheiro sabia que o meu pai era aqui da zona de Santarém. E ele disse, olha, eu estive em Santarém, na zona, vi um jogo de um miúdo, pá, gostei muito do miúdo. E o meu pai, então, qual é que era o jogo? Era um cartaz ou qualquer coisa. Como é que se chamava o miúdo? João Maria. E o meu pai, olha, é meu filho. Foi assim uma conversa completamente à toa. Uhum. E o meu pai vai-me dizer, olha, não sei o quê, este olheiro já está a ver há 3 ou 4 jogos, não sei o quê, uma coisa séria, já falaram com o treinador, já falaram comigo, etc, etc. Pronto, foi a pior coisa que ele podia ter feito. Eu nos próximos jogos, eu não joguei a bola. A sério? Sentiste Yeah. nervoso? Senti-me, eu queria evidenciar-me, estás a ver? Eu queria fazer coisas que não fazia, queria Pois, percebo. inventar, queria... Pá, destruiu o meu psicológico completamente. Eu lembro-me que, provavelmente não te contei isto na altura, o Luís Oliveira veio falar comigo à parte do treino. Ele acabou o treino, João, vem cá, e veio falar comigo para o balneário. Ia explicar isto tudo, sei o quê. Ok. Ia dizer para eu ter calma, que estás nervoso nestes últimos jogos, sei o quê. Pá, ou seja, estas soft skills que estavas a falar, que eu não tinha. Pois, não estavas preparado ainda. Não tinha. Eu não tinha maturidade suficiente para lidar com isto. E foi ali, enquanto tu reagiste com uma coisa natural, ok, está-se bem. Eu era tipo, o meu sonho está perto. É isto, tipo, é só mais um passo. E isso destruiu-me completamente as hipóteses de ser. Pois, estou a perceber. Porque eu não conseguia lidar com isso. E os próximos 3, 4, 5 jogos eu não joguei nada. E o treinador disse, pá, olha, eles decidiram avançar para outro miúdo. E às vezes é assim mesmo, é uma questão de oportunidades. Ou Por seja, isso é que eu falei da Devia não sorte. ter dito nada. Não sei, meu, não sei. Se calhar. Hoje estavas aqui a falar com o Daniel Bragança. E tínhamos um setup um bocadinho melhor. Um bocadinho melhor. Não sei se tínhamos, se calhar não estávamos a fazer sequer o podcast. Mas há bocado disse também, pois tive a oportunidade de contactar com outros miúdos que ainda foram um nível superior a mim. Quando digo superior é que tiveram, por exemplo, tive um colega meu de trabalho que jogou
teve aquele percurso de estar no Benfica, sempre de ser titular, nos calores. Ou seja, aqueles miúdos que nós olhávamos e tipo, têm um talento incrível e que estão muito superiores a nós, esses próprios miúdos também não deram em nada. Pois. E é super interessante perceber isso, tipo, sim, de facto o sonho ainda estava longe. E no caso, às vezes são lesões, às vezes são outra vez isso das soft skills com treinadores, às vezes são agentes, às vezes são Gestão de vida pessoal. Não? gestão de vida pessoal, exatamente. E portanto, há aqui várias coisas à mistura para tu tirares a ilação de podias ter sido jogador ou não. Eu acho que o caminho certo é não fomos, a responsabilidade no sentido de aceitar isso de bom grado em primeira instância é nossa, mas depois há muitos fatores a analisar e isso pode ser importante até para tu passares o testemunho a outros miúdos, se tiverem um irmão, se tiverem mais tarde filhos e se o filho por acaso quiser ser, não estou a dizer que tem que ser, mas se quiser ser, eu por exemplo, se eu tiver um filho algum dia e ele tiver interesse por alguma modalidade esportiva, eu certamente vou conseguir ensinar muitas coisas que vivi, percebes? E não cometer os mesmos erros, se ele quiser, pô, vais ter sempre a liberdade para escolher. Por exemplo, erros crassos. Eu não percebia, com 13, 16 anos, porque é que o meu rendimento nos treinos era diferente nos jogos. Para ter a ideia, nos escalões de formação, os treinos são normalmente à noite. Para essas equipas onde nós andamos, no Benfica Sporting é diário, é um formato totalmente diferente. Mas para a maior grande parte dos jovens, os treinos são 6 da tarde, 8 da noite, pronto, depende do escalão. E os jogos são ao fim de semana e geralmente são de manhã. Horários completamente diferentes, dias da semana completamente diferentes. Eu não percebia porque é que ao domingo de manhã eu não rendia. Não rendia, isso eu talvez percebesse, mas já vou tentar explicar. E ao final da tarde era um grande jogador. E atualmente, depois devido à profissão que eu escolhi, sou personal trainer e à formação que eu tirei de ciências do desporto, consegui perceber melhor. E está 99% ligado com a alimentação que eu tinha, com o descanso que eu não tinha. E eu partilhava isso na altura que nós jogávamos juntos. Eu com 11 anos fazia diretas. Ia para os jogos diretas. Houve uma vez uma situação que houve colegas meus da minha equipa tiveram que me ir buscar a casa. Porque eu não aparecia, adormecia, porque me deitava. Ou seja, não estou a dar desculpas, eu não fui jogador, não foi por isso, foi porque eu não tinha a qualidade suficiente, seja psicológica, seja biológica em termos do jogo, mas há muitos fatores para nos consciencializarmos e depois passar isso a novas gerações, e filhos, irmãos, o que tu quiseres. Há muitos fatores. E portanto, eu hoje em dia percebo perfeitamente o meu corpo e percebo, eu ao domingo de manhã não corria tanto. Eu senti um peso nas pernas, eu lembro-me de ter essa sensação, ter um peso nas pernas, mas pensava que era normal. Eu achava, não, eu aguento só dormir 3 horas e se quiseres ser o mesmo jogador. Não é possível. Não é possível. E se calhar para um gajo que tenha muito, muito talento, é possível fazer isso. Sim, em termos desportivos. Olha o talento que os gajos que deram não deviam ter. Não deviam ter. Cometeram esses erros de certeza. Sim. Também, e eles não tinham essa informação também. Sim. Eles, ou seja, se calhar uma pessoa com muito, muito talento pode colmatar isso. Tem um talento incrível. Sim. Mas não é a generalidade das pessoas. E portanto há sempre esse lado. Mas de facto essa gestão de expectativas para um miúdo de 13 anos, muitas vezes os pais, o teu pai certamente não fez por mal, os meus pais também, os erros que eles cometeram nesse aspecto também não fizeram por mal, estão preocupados com mil e uma outra coisas. Aliás, o meu pai, ele vai ver este podcast, que ele vê todos. Sério? De certeza. O meu pai, ele queria-me dar uma notícia feliz. E eu fiquei super feliz com a notícia e agradeço ele ter dito. Ele queria partilhar uma coisa boa comigo. Pronto, acho que se calhar olhando o contrário, e acho que ele consegue fazer esse raciocínio também, se calhar era melhor não ter dito. Mas ele obviamente não fez por mal. Ele queria partilhar uma coisa que ele ficou feliz, ficou orgulhoso de mim e ele quis partilhar comigo. E está tudo certo, obviamente. Shout out, pai. Mas e portanto, acho que é um tema bastante interessante nesse sentido, dessa gestão de expectativas dos miúdos e assim. Para rematar, Badunte. O que é que achas que deve ficar aqui para quem está a ouvir e está a passar por essa fase, porque podemos ter esses miúdos? O que é que achas, o que é que tu querias dizer? Isso é uma coisa muito difícil, mas porque é difícil porque sei que se calhar um miúdo naquela altura, naquela idade, não vai perceber só assim, tinha que ter mesmo alguém com a pessoa. Pronto, tentando era focar-se rapidamente nos bons exemplos,
às vezes exemplos muito distantes como o Ronaldo ou assim, mas são de facto inspiradores e perceberem de facto o sacrifício que este tipo de pessoas faz. Tentar desenvolver as soft skills, isso para o miúdo não vai perceber, mas pronto, as soft skills basicamente é Maturidade emocional. a maturidade emocional, tanto nas relações com os teus colegas de equipa e sobretudo com os teus treinadores, que são as figuras de autoridade que tens neste desporto em particular. Isso é das coisas mais importantes que eu percebi. O ano que eu desisti do futebol foi porque não tivesse as soft skills com um treinador. E olhando agora a coisa ao paradigma atual, acho mesmo que se tivesse aquelas soft skills, esse treinador também não as tinha. Mas independentemente disso, a minha maneira de lidar com a situação, se as tivesse, era completamente diferente. Portanto, seria isso, focar-se nos bons exemplos, perceber o sacrifício que é preciso fazer, que esses bons exemplos geralmente têm, esse padrão, e essas soft skills, porque são com essas soft skills que primeiro ficas com mais probabilidade de cumprir o teu sonho, e segundo, se não o cumprires, que dá a maturidade suficiente para lidares isso de forma positiva. Esse seria o conselho que eu daria. Claro que depois isto entra em coisas mais específicas, tipo, esqueçam-se de ir à noite, meu. Se querem ser jogador de futebol... Só para acrescentar ao que tu estás a dizer, era um bocado isso que eu estava a dizer. Tenham cuidado com a vossa gestão pessoal da vossa vida, o que é que fazem, o que é que não fazem. Ouçam o vosso corpo e mentalizem-se que futebol não é só dar chutes na bola. Isso talvez seja metade do futebol. O resto é bué cenas. É bué de cenas, sim. E nem abordei aqui muito a questão dos agentes, né? Que isso, porque é que eu não gosto muito de abordar essa questão dos agentes? É porque eu sinto que ao ter este tipo de discurso posso estar a tirar a responsabilidade A tua a responsabilidade. dar desculpas, percebes? É um mundo feio. É o mundo feio. É um mundo feio. Eu vi só a pontinha do iceberg E é feio. e já notei feio. Imagino tipo a um nível profissional, Sporting e Benfica, assim, tipo, opá, é uma coisa que a gente nem sabe o que é que se passa. É um estás a mundo ver? feio. E eu nem me sinto muito confortável a falar sobre isso, porque é realmente um mundo feio. Opá, é um negócio, é o que é. É o que é. É um negócio com sonhos de miúdos, mas é um negócio. Isso. E há muitos exemplos, e Fábio Pains, que são conhecidos e falam e já tentam consciencializar isso. E há muitos exemplos de jogadores de futebol que o problema surge mais tarde, até viraram profissionais ou assim, e tiveram sempre nesse mundo. Não foi o nosso caso, o nosso sonho foi cortado logo pela raiz. Mas há muitos casos de jogadores de futebol profissionais, e antigamente ainda acontecia isso mais, mas estão tão mergulhados naquele mundo que deixam de saber viver cá fora. E quando acabam a carreira, seja por lesão, seja porque a idade, o futebol é uma carreira que acaba muito cedo, de facto passam por depressões ou por situações na vida muito graves porque tiveram sempre metidos no meio. Por exemplo, já vi muitos feedbacks, até atletas de basquete, todos os desportos, onde tinham agentes, onde tinham estruturas a tratar de tudo, de compras da casa, de compras de apartamentos para a família, e deixaram de ser autónomos, não é? E muitos que acabam e não continuam de certa maneira envolvidos com o desporto, meio que perdem um bocado o rumo, não é? O seu significado de vida. Verdade. Portanto, é uma vida que requer muito sacrifício. Mas e só para acabar, porque, e tu sabes que eu gosto de terminar com mensagens de esperança. Apesar de ser algo muito difícil, eu acho que aquele sonho idiota de acreditar, olhar para o Ronaldo, é o único caminho disponível para quem o dá, para quem o chega lá. 100%. E eu acho que essa mensagem também é importante passar. Tipo, Todos sonharam. Yeah. Ninguém chegou lá sem sonhar. Portanto, Yeah. E há muito aquela coisa tipo, qual é que foi a pior coisa ou a coisa mais errada que disseram? Era que não era assim tão fácil. Às vezes nós olhamos para coisas tão distantes, como era isso, nós sermos jogadores de futebol, que foi uma coisa muito distante, tipo, estava muito distante de nós sermos. E de facto resignamos-nos. E eu acho que para um miúdo, se calhar que esteja a ouvir isto, desenvolver essas capacidades que nós falámos aqui, mas acreditar, de facto, não há mal nenhum em acreditar e trabalhar para isso. E se não der, ainda assim foi o melhor percurso. É melhor não dar e tu dares tudo de ti, do que não dar e ficar a dúvida, tipo, se pudesses e não sei o quê. E desenvolves skills que vão ser úteis para a tua vida toda, portanto. Yeah. Tá? Ficamos por aqui? Boa conversa. Um abraço. É isso. Tchau, tchau. Tchau. Na 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 na. Black hole.
tree boss black